que não tem como deslocar, não, né? Mas existe sim algum tempo de espera, né, entre a pessoa ser atendida num local onde não tem onde internar e muitas vezes esperar algumas horas para que essa transferência aconteça. Nós vínhamos trabalhando para reduzir há muito tempo, reduzir esse tempo de regulação, que isso é um indicador de eficiência da regulação de um estado. Agora, nesses momentos, quando isso satura, isso aumenta muito. O que vem acontecendo? É que os números estão aumentando de forma exponencial e o estado está aumentando o seu número de leitos, só que isso está chegando perto do ponto de saturação. Então, o que você vai ver? Isso você vai ver aumentar o tempo de espera, porque se você tem o número de casos cada vez mais aumentando e a gravidade dos que são atendidos aumentam, porque isso é um outro ponto importante. No ano passado, abril e maio, nos primeiros, março e o início de abril, somente em torno de 10% dos pacientes precisavam ficar internados. Quando chegou abril e maio, isso pulou para quase 50%. Aí que houve o esgotamento dos leitos. A mesma coisa nós estamos vendo agora, só que mais paulatino. Quer dizer, outubro, novembro, dezembro, janeiro, de janeiro para fevereiro teve um grande acréscimo e também 1/3 dos pacientes atendidos precisando internar. Então, se nós não reduzirmos isso, a capacidade de responder ao sistema se esgota. Em quanto tempo? Já está no limite. Então, se a gente for analisar, nós já estamos no limite, por isso que as pessoas começam a perceber um número de doentes que tem maior dificuldade para transferência, porque isso fica mais lento. O que o Ceará tem feito com eficiência? Estruturado uma rede que, a meu ver, representa um milagre da doação das pessoas e da capacidade de organização. Por quê? Olha, se vocês atentarem, vocês vão ver lá que a gente aumenta quase 100 leitos de UTI por semana. Em menos de um mês foram 600 leitos. Isso é praticamente impossível em condições normais. Então, nós estamos vivendo isso em todos os estados do Brasil. Ontem mesmo eu conversei com o pessoal do Sírio-Libanês, eles estavam com 20 pacientes na fila da emergência para internar. Os hospitais privados estão do mesmo jeito. Ninguém que precise se internar hoje em hospital privado tem leito, ninguém. Vai ficar 24, 48 horas nas emergências. Os hospitais privados já estão assim, vocês têm visto o pronunciamento do Hospital da Unimed, dentre outros, né? Eu conheço alguns pessoalmente. Então, na rede pública também, já existe um número de pacientes que precisa aguardar mais tempo para internar. Que estão nas UPAs. Antes, o tempo era lá, poucas horas, isso já passou para um pouco mais de 12 horas. O que é feito nesse intervalo? Não, nesse intervalo eles têm tratamento, né? O que é que a gente fez? Nós pegamos as UPAs, né? Inclusive hoje está se iniciando a construção de 80 leitos de UTI anexo às UPAs. Nós montamos uma estrutura que está sendo construída na UPA do Messejana e na UPA da Praia do Futuro, onde nós vamos ter em cada uma delas 40 leitos de UTI. Para quê? Para que esses pacientes que estão demorando mais tempo para ser transferidos, sejam tratados como se estivéssemos no hospital. Ou seja, para não haver nenhuma dificuldade. O que nós já fizemos? Como estava havendo esse retardo e essa dificuldade por conta da demanda, nós modificamos a metodologia de trabalho dentro das UPAs. Então, hoje, essa UPA passa a contar com um médico intensivista, passando uma visita diária nos leitos, passa a contar com um número de enfermeiras mais adequado, passa a contar com fisioterapeutas, especialistas, inclusive no uso do elmo, né? 24 horas. Isso vai acontecer em todas as UPAs do estado, inicialmente Fortaleza, depois os outros municípios. Isso vai propiciar uma solução, caso a gente não consiga transferir, caso seja saturado, esse paciente possa ter o tratamento adequado como se ele tivesse uma UTI, né?
A mesma coisa está acontecendo com o Hospital Leonardo da Vinci, que tem uma enorme capacidade de adaptação e tem prestado um enorme serviço ao Estado. Eu gostaria que vocês pensassem aí o papel que ele tem feito. Você já pensou, nós estamos chegando hoje em quase 170 pacientes em UTI num só hospital. Só para vocês terem ideia, a divulgação do Albert Einstein, de hoje de manhã, eles estavam com 70 doentes em UTI de Covid. O Leonardo da Vinci sozinho está com 170. Então, vocês terem ideia do que representa isso em termos de Brasil, não estou falando nem em termos de Ceará. E saiu do zero, né? E saiu do zero. E do tempo recorde que isso foi montado. Sabe, assim, é preciso que as pessoas saibam reconhecer o esforço que esses profissionais têm feito. Seria ideal, a situação de pandemia não permite, que as pessoas conhecessem um pouquinho do dia a dia do trabalho. Eu tenho falado isso persistentemente, porque às vezes faz parecer que as coisas são simples e não são. Eu acho que agora todo mundo precisa dar a sua parcela de contribuição. As instituições públicas, as instituições privadas, o cidadão, a sociedade civil, as instituições federais, municipais, estaduais. Não pode haver distinção, né? Todas estão sob o mesmo espaço, todas devem colaborar, todos têm que sair da sua zona de conforto. E isso a gente está vendo nos nossos hospitais. O Hospital de Messejana e o HGF chegou a ter 80% dos pacientes com Covid. Nós estamos agora fazendo parceria com o Instituto do Câncer para que eles atendam os pacientes com câncer que estavam no HGF, para que a gente não interrompa o tratamento dessas pessoas. Isso é muito importante. Eu acho que nós vamos viver uma situação pior. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque o número de pacientes já é próximo do que a gente teve. Segundo, porque hoje nós temos os doentes crônicos também estão dentro dos hospitais. Naquela época, nós tomamos uma decisão ali em fevereiro em esvaziar os hospitais e deixar preparado para a Covid. E o isolamento rígido, o lockdown na época, fez reduzir todos os outros indicadores. Permitiu todo mundo trabalhar para atender só um tipo de doença. Não é o que está acontecendo agora. Nós estamos atendendo as duas ao mesmo tempo. Então nós estamos com um volume que, a meu ver, vai ser maior. O número de pessoas contaminadas mais jovens aumentou muito. Existem vários jovens em UTI, entubados. Eu ontem mesmo vi doente de 23 anos, né, no hospital privado de Fortaleza. Metade da UTI de lá, que eram 30 leitos de UTI, são de pessoas abaixo de 60 anos. Isso faz com que o tempo de internação fique longo. Então, se isso reduz a mortalidade, menos pessoas falecem, a sobrecarga do sistema também aumenta. E o outro ponto é que isso vai esgotar mais rápido. Então, a meu ver, nós vamos ver uma situação muito mais grave. Quer dizer, afora, se a sociedade colaborar. É difícil porque as pessoas me perguntam por que não faz o lockdown, né? Já que essa situação é iminente. E o cidadão precisa entender, né, que um país se faz com 3 entes, federal, estadual e municipal. 70% dos recursos de arrecadação ficam na União. E até hoje nós não recebemos recursos para manutenção dos leitos. E você começa a colocar os estados em risco, que é isso que a ausência desses repasses, que aconteceram em 2020, é bem verdade, né? O Congresso votou orçamento para isso, né? Batalhou por isso, nós não estamos vendo essa iniciativa hoje. Isso coloca o estado do Ceará e outros estados num nível de vulnerabilidade muito alto. Por isso que agora é preciso uma compreensão cívica muito maior. O governo tem feito todo o possível para manter as atividades com um mínimo ou zero de contaminação, para que esse estado de gravidade, que eu acho que vários cientistas no mundo estão dizendo, né? Vocês viram isso em outros países, nós estamos vendo em todos os estados brasileiros esse problema. E uma outra coisa mais grave, que lá atrás nós não tivemos. Nós estamos tendo contaminação em Fortaleza, em todos os bairros ao mesmo tempo, e no interior ao mesmo tempo.
Porque a gente teve Fortaleza, depois Sobral, depois o Crato e daí por diante. Isso permitia um deslocamento de pacientes de uma região para outra para ser atendido. Isso não vai ser possível com a intensidade que aconteceu anteriormente. Eu vou começar dizendo, não é fazendo propaganda, mas falando a verdade, o Ceará tomou uma medida muito acertada. Se vocês olharem, outros estados estão agora começando a vacinar os idosos. E o Ceará colocou na vacinação os idosos de forma prioritária. Nós já vacinamos 50% da população acima de 75 anos de idade e vamos agora para próximo de 80%. Isso já se verifica como uma vantagem, a gente vai ter que estudar ainda. Nós sabemos que, à medida que você aumenta o número, a nossa impressão é que quando você chegar na população acima de 60 anos, você já vai começar a ter um grande impacto na mortalidade, na letalidade e no índice de contaminação. Então, para nós se calcula que quando a gente chegar a vacinar 2 milhões de pessoas no estado do Ceará, você estaria dentro de que é exatamente o PNI, 2 milhões e 170, o estado estaria numa situação bem mais confortável, ou seja, muito mais seguro para as pessoas. Eu acho que nós estamos falando aí de pelo menos 30% da população. Quer dizer, isso seria que nós estamos ainda longe, né? O Estado brasileiro não tem sido muito eficiente nesse quesito. Não só demorou para decidir das aquisições, como não estabeleceu uma forma de prioridade nessas relações, né? Então, está precisando correr atrás. Graças a Deus, nós temos 2 instituições de peso, né? Aqui o Butantan e a Fiocruz, que tem tudo para ajudar o brasileiro com o início da produção, que ainda está muito lenta, né? Mas está prometido aí para março, agora em março, isso ser acelerado. O governador tem falado em buscar contato com laboratórios, por que esse contato está sendo feito? Imagino que tenha feito isso que o senhor fala da eficiência, né? E como é que está essa situação da obtenção de vacina? Como é que está esse ritmo? Não, o ritmo está muito aquém do que nós gostaríamos, né? As expectativas antes eram muito melhores do que o que nós estamos vendo na prática. Então, por isso que o estado do Ceará está atrás. Eu, pessoalmente, enviei documentos a empresas como Pfizer, como a AstraZeneca, como a Sinovac na China. Eu enviei documentos mostrando o interesse do estado na aquisição direta dessas vacinas. Mesmo que elas tenham que ser doadas ao governo federal, PNI, nós estaríamos dando a nossa colaboração. Então, há sim tratativas quase diárias, né, com a indústria internacional, através de seus representantes na América Latina, para que essas aquisições aconteçam. Então, elas têm que ir nacionalmente para ser redistribuídas. Essa é uma discussão. O Plano Nacional de Imunização prevê que todas as vacinas que cheguem ao Brasil elas sejam distribuídas. A colocação do Supremo ela no sentido contrário, que a gente possa também adquirir através dos estados e está em julgamento aí no Senado, né, medidas, né, para que isso possa acontecer no Senado, depois na Câmara. O ponto é que nós conhecemos de forma muito prática e muito objetiva que 2 ações no mundo têm sido eficazes: o isolamento e a estruturação. E para haver isolamento bem estruturado, pessoal, tem que ter um acordo entre a União, o Estado e os municípios. Ninguém consegue esse acordo sem estar falando uma linguagem única. É muito difícil para uma população entender um presidente da República que diz uma coisa, um governador que diz outra, um prefeito que diz outra. É preciso responsabilidade. E esses exemplos aconteceram em todos os lugares do mundo. A segunda coisa é empenho na aquisição das vacinas. O Brasil tem que fazer a meia-culpa, retardou, mas pode resgatar, né, essa velocidade, tendo um empenho de fato nas suas relações diplomáticas,
na sua estruturação da produção. Isso chama atenção para uma coisa que é também aumentar a nossa capacidade de produção de vacinas. A gente precisa, né? Nós vamos ter no Ceará a Biomanguinhos no ano que vem, graças a Deus, para que a gente possa ter também capacidade de produção de vacinas para situações como essa, né? E como outras, né? Nós vivemos algumas epidemias importantes, né? E a gente precisa estar preparado para isso, para destinar à sociedade os direitos que lhes são cabidos, que é o acesso. Esse contato com os laboratórios, ele pode ter resultado quando? Por esse projeto que pode estar recebendo algum? Olha, eu espero que muito em breve, assim, a gente praticamente diariamente envia ofícios, e-mails, e alguns já nos responderam, né, dizendo que estão esperando a negociação com a União. É o caso da Pfizer, né, a quem nós procuramos desde o início, e eles estariam em negociação com a União, e outros estão estudando a possibilidade e um calendário para nos apresentar. Eu espero que isso seja em breve. Minha esperança é que isso seja nessa semana, né, que eles possam responder isso o mais breve possível. Porque quando se trata de vacina, vocês estão vendo aí exemplos de países, por exemplo, como Israel, né, como o Estado americano está vacinando 12 milhões de pessoas por dia. Isso vai fazer uma enorme diferença e já tem se mostrado. Quer dizer, a queda dos índices de morte, a queda dos índices de internação, a queda nas contaminações. Depois nós vamos levantar se essa estratégia que nós usamos de vacinar logo os idosos, que tipo de impacto tem. Eu acredito que isso tem sim impacto na pandemia. E aí já teria esse avanço? Teria esse avanço, talvez não todo, mas uma parte desse que acho que já daria algum impacto. Nós não temos ainda confirmação. Por quê? Porque é preciso lembrar que a maioria das vacinas vieram do Butantan. A AstraZeneca não foi ainda de produção própria da Fiocruz, são vacinas de importação. Então, eu acho que agora no começo de março nós vamos ter um cronograma mais real, ou seja, com comprovações que realmente nós vamos ter aquele volume de vacinas que nós estamos esperando. Se isso acontecer, né, lembre-se que lá atrás nós estávamos falando aí da produção de 2 milhões de doses dia, juntando os dois laboratórios. Isso significa 40 milhões de doses por mês. Quer dizer, então, eram realidades bem distintas do que nós estamos vivendo agora. Secretário, a circulação da nova variante, né, da variante P1, é algo que também tem sido bastante levantado. Como está isso aqui no Ceará? Isso de alguma forma impacta para esse cenário pior que a gente está? É possível. Nós estamos montando metodologia aqui no Ceará para fazer sequenciamento aqui. Acho que é muito importante essa informação para a gente poder acompanhar a mudança epidemiológica, mas de onde a gente tem? A gente tem uma análise aí de 190 casos que estão em curso, vários desses já foram analisados, estão quase prontos, e tem sim um número grande de mutação P1. Essa mutação pode estar interferindo no perfil que nós estamos vendo, de um nível de transmissibilidade muito maior, de contágio, de uma população mais jovem, com formas mais graves, e com o tempo para início da fase inflamatória, que é aquela segunda fase da infecção pelo Covid-19, um pouco mais longo. A gente tem visto isso, pessoas entrando na fase inflamatória ali pelo 14º até 19º dia. Isso pode sim ter impacto. Há estudos iniciais mostrando que pode ter impacto na própria vacinação, dependendo do tipo de mutação, não é o caso específico dessa, não tem estudo sobre isso, mas que possa interferir na eficácia das vacinas, e aí é necessário um número maior de pessoas vacinadas para ver impacto. É muito importante isso porque, mais uma vez, o isolamento, até que a gente possa vacinar, se mostra importante, porque quando você aumenta a transmissão viral, quando você aumenta a transmissibilidade dentro de uma determinada região, você facilita essas mutações
E isso pode sim prejudicar a evolução do tratamento da pandemia. Se vocês atentarem, vocês vão ver que muitas vezes incompreendida, mas a maioria das decisões, elas são muito sensatas. Elas estão pautadas em reduzir as atividades que têm transmissão viral grande, as atividades de aglomeração, proteger das atividades econômicas dentro do possível, né, com um nível de responsabilidade alto. E nós temos, à medida que os números pioram, e como eles vêm piorando, aprofundado essas medidas. A discussão sobre fazer uma forma mais restritiva ou não, depende do índice de criticidade. Nós colocamos ali o decreto, semana que vem vai dar 14 dias da medida de maior restrição. E nós vamos mensurar. Se essas curvas aplainarem, nós manteremos, evidentemente, né? Aí vai ser discutido dentro do comitê as medidas como estão. Se elas piorarem, essas medidas são aprofundadas. Do mesmo jeito que a gente fez na flexibilização. Para flexibilizar não foi assim, nós fomos ampliando, à medida que os índices iam melhorando, a queda de ocupação de leitos. Agora nós estamos retrocedendo. E aí é preciso as pessoas entenderem que é necessário fazer sacrifício. Não existe economia sem uma pandemia controlada. Isso é uma realidade, todo mundo já sabe. Quando se estuda os aspectos econômicos das pandemias do passado, todas elas tiveram um grande impacto econômico. E elas têm um jeito de melhorar, é passar a pandemia, é controlar a pandemia, é reduzir os números. Aí sim você realmente consegue. Então é preciso acreditar na experiência do passado, acrescentar os aprendizados, acrescentar a possibilidade de controle mais rápido, que é o que está se fazendo, quer dizer, vacina em produção de menos de 1 ano. Então, é preciso extremo bom senso, é preciso serenidade. Acho que isso o governo do Ceará tem passado. Só uma coisa voltando no ponto da variante, até agora tem aquelas 3 confirmações, né? Mais outros próximos. Tem mais confirmações, né? Nós temos, naquelas análises iniciais dos 20 casos, alguns já estavam em critério de praticamente definição. A gente espera que mais 10 dias a gente tenha todos esses 190 casos. Agora, lembrar que esses casos que foram para lá eram suspeitos. Mas alguns desses já confirmados não viajaram. Então, transmissão comunitária. Ou seja, nós estamos falando de transmissão de pessoa para pessoa aqui que não viajaram. E tiveram a mutação. O senhor não tem um número ainda? Porque tem 2 metodologias. Para o final da análise, não é um método tão simples, esse sequenciamento viral, 70% do que foi encaminhado é altamente provável. Então, nós estamos falando aí de 70% desses 190. A gente vai precisar, e a ideia de que nós tenhamos aqui no Ceará, nós já estamos comprando os equipamentos e a estrutura para fazer isso aqui, vai permitir que o Ceará também tenha a capacidade de autoanalisar suas amostras de uma maneira mais eficiente. Isso é muito importante. Eu acho que o Ceará lá atrás deu um exemplo de testagem. As pessoas talvez não saibam, mas no começo, a Fiocruz, nós mandávamos as amostras todas para a Fiocruz e para o Adolfo Lutz. E nós tivemos a iniciativa de começar a fazer RT-PCR aqui no LACEN muito antes da autorização do governo brasileiro, porque ainda estava centralizado. E nós pegamos nossos equipamentos, treinamos as pessoas, nós tínhamos metodologia para tal, e começamos a fazer. E o Ceará se destacou por ser um estado que muito testava, depois os outros fizeram. Então, isso é importante. E agora nós estamos descentralizando, nós vamos fazer isso no Cariri e em Sobral, para que a gente tenha o estado todo bem subsidiado de teste. Agora, aí o senhor falou da questão do isolamento. A gente vê alguns municípios do interior já decretando lockdown e a Secretaria orientou que com tratação pior. Isso é uma tendência que está em mais municípios? A Secretaria tem apontado a situação para alguns municípios. Olha, é preciso, quando você provoca o lockdown, você leva em conta algumas coisas.
primeiro deles é você ver o nível de vulnerabilidade do local que você vive. Então, tem municípios que a rede de saúde é muito mais vulnerável. Então, além daqueles indicadores que nós temos, que quase todos os municípios estão crescendo o número de casos, crescendo a necessidade de internação, crescendo o número de óbitos, que é um evento mais tardio da pandemia, que às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas está falecendo pouco, mas se esgotar os leitos, passa a falecer muito. Em janeiro não estava, né? Não tinha aumento. Você viu que não estava, mas agora nós estamos começando a ver. Está igual a março, maio, abril e maio? Não. Se Deus quiser, não vai ficar. Nós aprendemos a lidar com a doença, nós tratamos melhor a doença, e se o sistema não sobrecarregar, isso não vai acontecer. Então, dentro dessa realidade, a gente tem conversado com os prefeitos, e a recomendação dos indicadores foi de manutenção de insumos, material médico hospitalar, medicamentos, para que eles façam estoque. E principalmente que ele olhe para o seu nível de vulnerabilidade. Municípios com percentual de idosos maior tem que ficar mais atento, deve ser mais restritivo. Municípios que não têm uma unidade de saúde mais complexa disponível, deve ficar mais atento. Município que não tem a sua atenção primária bem estruturada, deve ficar mais atento. Então, essa decisão depende, e aí é do município nesse momento. Evidentemente, o Estado apoia as medidas, muitas delas são estaduais, como está no decreto. A gente curtou o intervalo entre as reuniões, e se vocês atentarem, vocês vão ver que várias das medidas que nós fazemos no Ceará, os estados vizinhos adotam, né? Pelo nível de estruturação e de forma lúcida como se tem feito. Não é uma solução fácil. Muita gente não entende, secretário, mas qual é a lógica assim? Não, a gente vai reduzir o horário de funcionamento até 8 horas, o pessoal até brinca, né? Mas o vírus só pega depois de 8 horas. Qual é a lógica de medidas como toque de recolher, como fechar mais cedo? É reduzir o máximo a circulação viral. As grandes aglomerações, principalmente as clandestinas, acontecem no período noturno. E foram essas aglomerações que ampliaram os surtos aqui no Ceará. E esses pequenos surtos, eles se transformaram num grande surto. E foram surtos de uma classe social que viaja, que trouxe cepas diferentes, que possibilitou expansão. Eu sei de reuniões que 50% das pessoas saem contaminadas. Isso vem desde setembro, né? E nós alertávamos. É preciso que lembre, as pessoas perguntam se o Estado, por que o Estado relaxou esse outubro aí nas eleições? O Estado não relaxou. O decreto sempre proibiu as aglomerações, sempre foi proibido. Agora, decreto nenhum consegue ser cumprido se a população não colaborar. Então, tem descumprimento de autoridades, tem que estar inadequado. Nós acionamos diversas vezes órgãos responsáveis pela eleição para que aplicasse a lei, porque ali o Tribunal Regional Eleitoral era o responsável por essa legislação, e a Secretaria de Saúde fez questão de alertar isso diversas vezes. E aqui não se trata de culpar ninguém. É importante que a gente coloque as coisas a cada momento. Nós vivemos um momento diferente. Se agora é possível aprender, vamos aprender. Se agora é possível reclamar a solidariedade das pessoas, pedir que as pessoas entendam, pedir que as pessoas tolerem um pouco mais esse sofrimento do isolamento, eu acho que essa é a hora, né? Esse momento é crítico no Brasil e precisa, de novo, ajudar os profissionais de saúde. Eles estão muito cansados. Conversem com eles, vocês vão ver. Vários estão, se não estavam com medo, agora estão. Nós estamos aqui em Fortaleza com eu estou com vários colegas médicos entubados, colegas de turma em situação grave, né? E essas pessoas têm famílias também, elas correm risco, né? Agora, então, a medida como toque de recolher, a intenção é reduzir a circulação noturna em forma de inibir esses eventos clandestinos, inclusive, e facilitar até o controle, né? Facilita o controle, porque quando você faz isso, você impacta pouco na economia, mas você tem um impacto social alto, né? Eu tenho a impressão que com essas medidas que o Ceará fez,
de restringir os horários, principalmente no fim de semana, que é onde as aglomerações são maiores. As pessoas colocam para a gente assim, por que vocês não fecharam só os bares, e que era quem fazia aglomeração, os restaurantes não faziam, e as pessoas cumpriam é verdade, vários cumpriam, mas vários descumpriam. Então, se nesse momento é necessário, esse é o mínimo necessário. Então, o governo tem, à medida do que é possível, apoiado, agora mesmo está saindo com a medida de apoio a essas instituições, aos restaurantes e bares, para apoiar isso. As pessoas estão sofrendo economicamente, isso impacta na sociedade também. Mas impacta muito mais quando um pai de família falece. Infelizmente, Marcelo, a gente não... eu tenho discutido essa questão da população de risco, incluindo a população de rua. Nós não temos muita liberdade para fazer isso, porque a gente é obrigado a obedecer o PNI. Eu gosto de citar muitos exemplos de outros países que vão em cima de medida de vacinar os mais vulneráveis e aqueles que têm maior impacto em reduzir transmissão viral. Porque esse é um peso que você tem que fazer. E você tem sim indicadores sociais que você pode fazer isso. Então, essa questão da população de rua, a pandemia está chamando a atenção para uma coisa que a sociedade vai ter que pensar. A pandemia apressou, mas nós já estamos vendo o crescimento da população de rua no mundo inteiro. Dentro do Estado americano, o número de população de rua vinha crescendo assustadoramente. Isso é uma realidade porque a exclusão social dentro do modelo econômico vigente ela é muito alta. Então, nós vamos ter que pensar, estruturar o Estado para discutir isso. Isso é um dos pontos que vale a pena discutir e que eu acho que os órgãos como vocês, que emitem informação de qualidade, tem que começar a ouvir as pessoas, e eu acho que isso é papel de governo. Dizer, olha, o que nós vamos fazer com essa realidade? De grandes aglomerados urbanos miseráveis. Essa é uma realidade grave, que só tem piorado. Os indicadores de violência estão relacionados a isso. Então, agora, quanto à vacinação, se a gente fizer a aquisição Estado do Ceará e isso não for para o PNI, nós vamos pensar sobre isso. Fora isso, fica difícil, né? Mas à medida que o tempo vai passando, eu acho que esse PNI vai ter que ser repensado. Mas como é que o senhor se sente tendo aceitado ser secretário justo quando cai uma pandemia como essa? Olha, quando eu aceitei ir para a secretaria, acho que toda decisão tem um componente emocional grande, né? Minha carreira não está ligada à carreira de gestor público, está muito mais ligada à universidade, né, para onde eu vou voltar, né, quando sair da secretaria, e para profissional médico da ponta, né, que sempre foi minha função. Mas eu fico feliz de ter aceito. Eu vou dizer por quê. Primeiro, que dá um enorme prazer você poder colaborar. Não é fácil, porque muitas vezes você não é compreendido, né? E os conflitos são grandes quando você quer mudar as coisas, quando você quer romper fronteiras, e não teria sentido ir para lá se não fosse para isso. Então, eu já sabia que ia enfrentar muitas dificuldades. Agora, acho que o momento da pandemia, ele trouxe muita aflição, viu, assim, para um profissional de saúde. Eu acho que quando eu percebi ali, em fevereiro do ano passado, que a coisa ia ser muito grave, foi extremamente difícil, porque um médico intensivista, clínico, cardiologista como eu sou, você ter a perspectiva desse número de óbitos, para mim, era apavorante. Mas eu me surpreendi com a capacidade das pessoas de ajudar, positivamente. Eu acho que isso é uma coisa boa da sociedade, que tem muito mais gente ajudando do que atrapalhando. Isso é muito bom, né? Então, como é que eu me sinto? Eu sinto, acho que como todo mundo, como todos vocês, assim, com esperança. Eu hoje acho que a gente vai sair melhor do que entrou.
com muito sofrimento, né? Todas as semanas eu perco pacientes antigos, ontem mesmo faleceu um, e as dores dessas famílias viram nossas, né? Como profissional de saúde, como médico, como ser humano, mas eu tenho certeza que isso é para deixar uma sociedade melhor. Eu hoje me sinto feliz pelo tempo que estou na secretaria e que vou ficar até o momento que possa contribuir, né? Então, isso tem um tempo limitado, porque a democracia é assim, né? Tem que renovar, tem que sair, tem que entrar gente com a cabeça nova e com ideias novas. Mas a decisão eu acho que foi muito mais emocional do que racional. Mas me sinto feliz.